Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, gente, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Nessa temporada o tema está top demais, metanoia, mudança de mente, transformação de mente. Bem-vindo à renovação da sua mente, é o tema da nossa temporada, do nosso trimestre. A gente está muito feliz de poder ter a sua companhia, sempre aí compartilhando, acompanhando, quem sabe buscando aqui nesse bate-papo, insights, recursos, quem sabe cura, transformação para a sua mente. Esperamos que de alguma forma esse recurso, esse material tenha contribuído para o seu crescimento espiritual, individual, coletivo, com a sua galera, com seus jovens aí também na sua igreja. Beleza? Eu estou aqui com uma bancada muito, mas muito especial. Ela representa a nossa juventude aqui da Paulista Leste. Eu tenho o prazer de estar com ele. Gente, estamos juntos aí há um bom tempo aí nesse Ministério Jovem aqui. Estamos aqui divididos em 8 regiões aqui na Zona Leste e Zona Norte de São Paulo. E eu tenho o prazer de apresentar a vocês ele, gente, que é empresário, microempreendedor. Cara, o cara é completo, gente. Rico. Você é doido. Casado com Poliana. E ele é regional jovem, coordenador regional na região 8 aqui na Zona Norte de São Paulo. Ele está aqui, gente! Fala, meu jovem! Meu jovem! Danielzão! Deus te abençoe e bem-vindo ao podcast, brother. Obrigado aí, meu jovem. Obrigado pelas considerações. Esse pastor aí é 10, né? Esse pastor... Cara, esse cara... A cada trimestre ele tá em algum lugar do mundo, cara. O cara gosta de viajar, viu? Você é louco. Ele tem uma história da Argentina, não dá pra contar pra não, tá aí. Ele tem história pra contar, viu? Eu vou te falar, eu sinceramente tô muito feliz de estar aqui com vocês aqui mais uma vez, né? Mas hoje, particularmente, eu estou irado com a Núbia aqui. Eu tô irado com ela porque, eu vou te falar, ela veio já usando a camiseta do Caleb desse ano, entendeu? Ai, olha que legal. Eu vou te falar, e eu tô muito bravo com ela mesmo aqui. Mas ela que é estudante, que tá aqui conosco desde da última edição aí, nós tivemos aqui, está ali ajudando no distrito, né? Ali de Cidade Tiradentes e, rapaz... Fantástico, viu, Núbia? Só que eu acho que você teria que abandonar e vir pra 8ª região, que é a melhor, entendeu? Eu tô bravo porque você não tá no lugar certo. Eu acho que o lugar certo é outra região. Foi irada essa apresentação. Foi irada. Eu tô, olha, a gente vai Jesus. conhecendo igrejas aí, ó, onde Deus chamar, a gente vai. Olha isso. Mas só pode ser convidado. Mas agora, vamos acalmar a ira do Daniel, porque o tema da lição acalmou na ira. Depois você vai falar, né, pastor? Se acalma, jovem. Então tá bom. Vamos lá, a sua camiseta você tem que estar mexendo aí lá no iPromove. Você não participou de algum evento. O que aconteceu? Gente, você tá entregando ele agora. tô entregando aí. Causando mais ira. Diretamente de Franco da Rocha, da igreja do Parque Paulista, a Jaque tá aqui com a gente. Oi. Ela é uma psicóloga, gente, por favor, respeitem, que eu tenho essa admiração particular. É o Instagram dela, segue aí, viu? Pega o Segue Instagram, lá, sigam. A gente tem o privilégio de estar aqui com a Jaque, que é casada. Em breve vai embora, nos deixar, vai morar em outro país com o marido dela. E Deus a abençoe desde já, viu, Jaque? Muito obrigada. Amém. E eu vim aqui, né? Ficou por minha responsabilidade apresentar o chefão, né? O chefão que foi ótimo, domina essa PL, gente. Glória a Deus, pressão. Né? É animado, é comprometido, não se ira. Um leão que não se É um ira. leão Que não se- mansinho. exatamente. Que não se ira, que tem a esposa mais calma dessa associação. Isso é verdade, isso é verdade. Ela Isso é aí. diferenciada. Aline, um beijo, amiga. Olha, Aline, você tá de parabéns. Você é muito admirada por nós, a associação, viu? E Fabricinho, um abraço. Você tá longe, papai e mamãe tá com saudade, mas logo você tá aqui. O nosso pastor Fabrício dispensa mais, né, apresentações. Ah, Jaque, você é demais, hein? Sou leão, só não solta a Juba. Tá? A Juba tá meio zoada aqui. Mas é isso aí. Prazer estar com vocês. Obrigado, Jaque, pela parceria, pela companhia. Daniel, Núbia, a você também que está nos assistindo, nos acompanhando aí nesse podcast. Eu queria desafiar você também a seguir nossas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL. Você acompanha aí os bastidores de cada podcast, as datas principais, os grandes eventos aqui no estado de São Paulo, também na América do Sul.
A gente também tem o prazer de estar aí acompanhando, disponível também no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Acompanha esse conteúdo sempre liberado no início de cada semana aí, de cada sábado, no início da semana, para você ter algum recurso a mais, um insight aí, a minutagem, vai no dia que você quer tirar alguma dúvida ou pegar alguma ideia. Fica aí a dica do nosso podcast, não só acompanhe, compartilha também com seus amigos. Nós fazemos isso com muito carinho, e isso é possível por conta dos nossos amigos aqui, sem eles isso jamais seria possível, tá? Eu queria pedir aqui a Jaque começasse com uma oração, pedindo a bênção de Deus aqui para o estudo de hoje, que tá fantástico. Ora aí, Jaque. Oremos. Querido Deus, Pai que estás nos céus, estamos aqui neste momento para juntos trazermos um pouco do que o Senhor quer nos ensinar, porque o Senhor tem tanto a nos ensinar todos os dias. Que nós possamos, ó Pai, a saber e aprender a trabalhar a nossa ira ao teu lado. Amém. Abençoe cada um aqui, abençoe os ouvintes também, que eles possam aqui também sentir-se parte deste momento e também aprendam conosco. Amém. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém, amém. Tema da semana, gente, aqui na tela, também na sua tela aí em casa. Acalmando a ira. Essa é a bancada mais irada do podcast no Contexto, gente. Vamos aprender como lidar com esse esquema aqui, com essa emoção que é tão recorrente, tão comum, né? Eu tenho imagens muito fortes, né, desse sentimento aqui na minha família. Meu pai, especialmente. Tranquilinho. Estamos lembrando de uma imagem agora aqui, depois eu conto se der. Mas vamos lá. Mas papai hoje é outra criatura. Papai é um santo, é bênção demais. Acalmando a ira. Tema aqui da tirinha da semana, tá aqui. E eu queria ouvir vocês, gente. O que é que veio à mente de vocês? Qual que é aí a impressão? Deu algum spoiler da lição pra vocês? Deu, não deu? Com Quem é o certeza primeiro sim. aí? Com certeza sim. Aqui, a gente já, logo do início aí dessa tirinha, você vê que o rapaz queria ali já se manifestar ali, ó, eu quero aqui vir buscar o material. E aí, na hora que ele apresenta, ele fala, não, ó, isso aqui é só com o Senhor Espírito Santo mesmo, porque ele já falou, ó, isso aqui não é comigo. E eu vejo que nessa tirinha aqui, nós já podemos ver que algumas situações da nossa vida, só mesmo com o poder do Espírito Santo, viu? Porque por forças próprias mesmo, se depender da gente mesmo, sem chance. Eu na planta. Eu acho que todos nós aí. Eu amei essa tirinha, porque tá super em alta esse meme. Pegou na planta, aí tá casada aí, depois a Aline pegou na planta, entendeu? Exatamente. Pai, inclusive, em alguns dias atrás, a gente completou 20 anos de casados. Lindos. Nossa, Aí, quanta ira precisou ser trabalhada, hein? Com certeza. Nossa, Né? 20 anos, só falta 10, Cara, né, pastor? eu acho assim... Pena máxima no Brasil. Eu acho que... Olha aí, Poliana, tá aí, ó. Aí, ó, já pode tratar aqui. Acho que viu? alguém vai ter que se Eu acho resolver. que um sofazão da hora, hein? Mas assim, é legal demais. Aline, depois de Moisés e Aline, cara. A pessoa mais paciente da face da terra, viu? A gente pode aprender com a Aline também, Eu acho que a inclusive. reforma dela já acabou. O Espírito Santo falou assim, filha, você é uma bênção. Então, Agora brincadeira. eu vou te usar pra reformar outros. Mas no caso da Aline, cara, o bicho pega, viu? Assim, não acontece, demora, é assim, longânima, mas quando o bicho pega, aquela vozinha mansinha ali. Ela eu sou mais esquentada, assim e tal. Mas enfim, a gente fica pensando nessa realidade, né? Falando de planta, né? 20 anos, né, de casados. Legal. E 29 que a gente se conhece. A gente se conheceu, eu tinha 13, ela 12 anos. Olha, bem. Conheci na adolescência, depois eu fui embora pro internato. A gente namorou 5 anos à distância. E Deus teve misericórdia, nos permitiu construir uma família. Amém. E tem sido uma experiência muito linda. E eu até coloquei na lição, na outra anterior, tentação é ser paciente, né? Ter paciência com a minha esposa, né? E é uma escola pra vida toda, não tem um negócio assim que, tirou um diploma, já sei, tudo papo furado. É um fruto que só vem do Espírito Santo, né? Então, é legal demais você pegar uma coisa na planta, né? E ele Exato. vai fazer... A gente precisa... Já tem aqui uma mensagem aqui, ó. A gente pode confiar, ele vai fazer a obra. A obra E quem dele. está ali na planta é você mesmo. É nossa. A gente Você é o canteiro de obras. Você né? é o canteiro de obras, exatamente. Muito bom. Olha, eu vou ler aqui o texto de 1 Tiago, capítulo 1, verso 19 a 21, é o texto base da semana, tá muito legal. Tem a ver com
coisa do cotidiano, do dia a dia, relacionamento, tem tudo a ver. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada. Olha, foi implantada. Não estava lá não, foi implantada no coração. Pois ela tem poder para salvá-los. Eu achei isso aqui. Fantástico. Tudo a ver com o tema anterior, né? Que a gente só vence a tentação através da palavra. E a ira também não é diferente, tá? Então, geralmente não, né? Via de regra, né? Nossa ira, até muitas vezes, ela tá disfarçada ali de uma falsa justiça, né? A gente quer, às vezes, de alguma forma... Até, às vezes, se irar é uma forma de você tentar estar por cima da situação, né? Demonstrar que tem o controle, etc. Mas é bem interessante. Acalmando a ira é o tema de hoje. Tá muito, muito legal. Eu queria pedir a Jaque que nos ajudasse aqui. A gente vive numa pandemia de ira. O ódio tá espalhado aí, né, cara? Tá na moda, né? Isso é você olhar e falar qual tipo de ira que você tem, né? Ser calmo é, tipo assim, ser muito É bobo. fora da curva, né? Você ser calmo, se você é calmo, você é bobo, você é a pessoa que é feito de idiota, né? As pessoas têm essa noção, porque as pessoas confundem justiça com irar. Então, eu quero fazer justiça, então, para eu fazer justiça, tem que me irar, ser grosso. E sendo que se colocar, ter o seu ponto de vista, dá para ser assim, de uma maneira calma. Sim. Você consegue se posicionar. A gente vive numa sociedade que está constantemente querendo se provar. Por isso que a ira também tá tão forte. Eu preciso mostrar que ninguém pisa em mim. Eu também estou sobrecarregado. Eu tô muito estressado. É trabalho. A gente vive numa sociedade muito estressada. Cortisolzão assim na veia. Lá em cima. E isso, gente, isso faz parte das profecias. Né? Como que o amor iria esfriar se não tem nada pra esfriar o amor? Quando eu começo a odiar todo mundo ao meu redor, eu vou, logicamente, deixar de amar. Né? Então, assim, a gente tá numa sociedade onde nós estamos muito reativos. Bateu, levou. Né? Você falou A, eu já dou B com 5 notas acima. Entendi. Então, Paulo fala sobre essa questão de ira, né? Dizendo que nos últimos dias os homens seriam cada vez mais irados, avarentos, maldosos, né, e tal. Exatamente. E aí, no final do texto, eu fiquei pensando, o cara pregando, né, eu fiquei, meu Deus, não tinha pensado nisso. Ele diz assim, olha, e essas características, elas se manifestariam naqueles que têm a aparência de piedade. Nossa. Ou seja, naqueles que se dizem ser religiosos. Então, uma das maiores evidências de que Jesus estaria voltando é quando esse tipo de característica ou de sentimento descontrolado fizesse parte daqueles que dizem ser supostamente o povo de Deus, cara. Aí a gente que o bicho pega, né? Aí a gente fica... No mundo é normal, socorro, né? Assim, mas o aqueles que deveriam ter o espírito, profundo. a gente, né? Então, é uma das evidências. Quando aqueles que dizem viver essa religião vivem de forma falsa, negando o poder, né, dessa vida transformada que deveria existir. Perdão, beber aqui. Imagina, mas isso é muito real, né? Porque o pastor trouxe algo muito certo. A gente tá acostumado a ver lá fora a ira. Mas quando isso começa a ir para a igreja, aí é um caos na igreja. Porque a igreja não trabalha, os jovens não se animam, tá todo mundo separado, aí começam as fofocas, começam as intrigas, e quando a gente vê a igreja tá dividida, aí o Espírito Santo não consegue trabalhar naquela igreja. E sem contar que a gente precisa lembrar que a ira, ela nos deixa muito mais vulneráveis, porque a gente tá com o nível de cortisol lá em cima, o estresse, o pico de estresse também vai lá pra cima. A imunidade despenca. Exato, a imunidade despenca. O nosso batimento cardíaco acelera porque a gente não consegue receber oxigênio suficiente porque a nossa respiração desalinha. Logo, eu fico mais propenso a desenvolver problemas cardíacos. Interessantíssimo. Por isso que hoje em dia nós estamos tendo um aumento de jovens tendo AVC, problemas cardíacos, tendo parada cardíaca com 30, 20. E quanto mais novo, mais fatal é uma parada cardíaca, né? Um AVC. Porque a sociedade cada vez mais jovem ficando com essas questões. E por quê? O estresse altíssimo e a ira. Né? Então é isso, gente. Tem alguns dados estatísticos bem interessantes aqui sobre essa pandemia de ira. E vamos aqui descobrir como lidar com a ira
e com a irritação. Como é que a gente faz para lidar com isso, tá bom? Abaixo da superfície, vamos com ela, gente. Perdão, ele. Vamos lá, vamos agora mergulhar um pouquinho mais fundo. O que está por trás desses picos de ira, daquilo que você conseguiu extrair aqui da parte do compreendo? Daniel, nos ajuda aqui a entender o que está abaixo daquilo que parece que é só a pontinha do iceberg, né? Então, rapaz, realmente... Sem nós se irar, temos, hein? sem se irar, né? Nós, diante dos outros sentimentos, né? Até tem os filmes aí que retratam alguns sentimentos, né? Alguns filmezinhos aí conhecidos. E nós vemos que os outros sentimentos normalmente são sinônimo de... Alguns deles são sinônimos de fraqueza, são sinônimos ali de... vulnerabilidade. Isso mesmo. Enquanto esses são... A ira, normalmente, quando a pessoa se ira, ela praticamente vira o Superman, né? Então, virou aquilo... Hulk, né? Virou Hulk ali, a pessoa... E geralmente quando a pessoa toma posse aí dessa ira exagerada, aí ela está praticamente no meio do caminho já para cometer algumas ações que isso pode ser muito prejudicial. Então, na verdade ali, e pode ter vários motivos aqui, a gente conseguiu enxergar aqui que pode ter vários motivos. Pode ser desde o passado, algo psicológico que aconteceu lá no passado e fez com que aquela pessoa utilizasse o escape Revela ali. Coisas mais profundas. Mais profundas, exatamente, isso. Lá no passado a pessoa teve alguma situação que ela utiliza dessa válvula de escape, Sim. né? Que é a ira para explanar ali, mostrar para o mundo o que na verdade ela sofreu às vezes ali no passado. Sim. E assim como nós vemos algumas histórias bíblicas também, né, relacionada à questão da ira, que foi utilizada em alguns momentos até em boas partes ali, em um determinado momento bom, mas teve outros que isso aí acabou trazendo graves consequências. Então, de uma maneira geral, nós vemos que é importante ali a gente sempre seguir os conselhos bíblicos diante da ira, que tem informações valiosas ali para a gente conseguir se livrar ali do irar, fazer o irar sem pecar, né? Que é o nosso objetivo aqui. Eu gosto de uma frase que tem aqui na lição, vai falar aqui, ó, a ira é apenas a ponta de um iceberg. Isso, exatamente. Esse iceberg, ou seja, a gente muitas vezes não vai explodir. Tem gente que não vai agir explodindo, mas ele vai agir através de algumas situações que aqui está dando os exemplos, as outras emoções que estão por trás da ira. Uhum. Então ele vai ficar excessivamente triste, ele vai ficar excessivamente alimentando a tristeza, a ansiedade, a inveja, a insegurança, e ele vai agir motivado pela ira, pela sua vida. Então tem pessoas que giram em torno desses sentimentos e vivem, na verdade, e a amargura, que é assim, a ira ela traz resultados. Uhum. Então quando você vive, quando você provoca a ira, ou você se abastece da ira, você também é contaminado. Uhum. E contamina. Então a amargura, a insegurança, a inveja, quantas pessoas não sabem lidar com a felicidade dos outros, as bênçãos dos outros, os propósitos que Deus deu para os outros e não foi para você, enfim, mas porque não conseguem sair desse pensamento ruim, irado, vamos dizer, mas assim, tem gente que não vai explodir, ele vai condicionar suas atitudes em prol da justiça que ele acha que ele mesmo vai poder fazer. Então tem gente que vai trabalhar de outra maneira. Por isso que é a ponta do iceberg. Porque como a gente falou no tema passado, Satanás ele vai agir para que a gente não confie em Deus. Uhum. Então quando você permite que a sua justiça seja através das suas ações, motivada pela ira, então a gente não confia que Deus ele pode agir. Uhum. Exatamente. No fundo, agir assim é não crer que Deus tem capacidade de ser justo, né? De fazer justiça. Exatamente. Por isso que Deus pede para que a gente abra mão da ira, né? Porque a ira, ela, no nosso caso, ela vai estar sempre carregada de um descontrole muito grande e de falta de justiça, né? Uhum. Então até tá linkado com o próximo tema que a gente vai estudar na semana seguinte aí, mas eu acho bem interessante essa questão de pedir ajuda, né? Sim. A lição recomendou aqui, bem interessante, né?
para você identificar ou buscar identificar o que é que está por trás daquele pico de ira, né? Sim. Daquela irritação constante, né? Às vezes é um mau hábito, é um estilo de vida ruim, né? A privação de sono hoje é o top, né? Top 10 aí que tem levado a irritabilidade no outro dia, as percas de paciência muito rápida, etc, né? Então, acho muito interessante, né, buscar ajuda profissional, né, gente da área de saúde mental, para buscar um direcionamento, tentar se entender. Hoje, a necessidade de um autoconhecimento, ela é fundamental, né, para quem quer crescer fisicamente, emocionalmente, e não viver refém desse sentimento que ele é alimentado o tempo todo, cara, é muito prejudicial para o nosso corpo, né, para os nossos órgãos, para nossa vida. Ela baixa a expectativa de vida, cara. O negócio é muito estranho. Tudo desequilibrado é ruim, né? Mas a ira é um negócio violento. E a gente precisa lembrar também de uma coisa que nós esquecemos muito. Nós só queremos sentir as emoções confortáveis, né? Para quem assistiu os filminhos aí, né? Mas é interessante porque é bom sentir, né? As emoções confortáveis, a alegria, a felicidade, desejo. É muito bom sentir todas essas emoções. Só que quando chega nas emoções desconfortáveis, o que nós costumamos fazer e fomos ensinados? Nós bloqueamos essas emoções. E eu gosto muito de falar isso, principalmente nas palestras, quando eu vou nas igrejas, Deus, ele é um Deus emocional. Verdade. Se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, essas emoções, quem deu foi ele. Fantástico. Porque as emoções, elas também nos protegem. A Bíblia diz que Deus se ira, né? Ele se ira. E as emoções, elas nos protegem. Eu não atravesso a rua sem olhar para os lados, porque eu tenho medo de ser atropelada. Então, o medo é o medo me protegendo, não é? Às vezes eu fico irada porque meu filho desobedeceu porque ele fez algo errado. Ou seja, as emoções negativas ou desconfortáveis, que eu prefiro dizer isso, elas estão sinalizando que algo está acontecendo. Todas as nossas emoções, tanto positivas quanto negativas, elas estão nos sinalizando de algo. Então, eu preciso aprender a olhar para essas emoções e falar, gente, eu estou muito brava. Estou fora do controle. O que aconteceu? O que está por trás disso? Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso me permitir sentir. E sentir não é o mesmo que reagir. Sentir é você se permitir olhar para essa emoção, porque o que causa as explosões de raiva, de ira, não é porque a pessoa sentiu, é porque ela não se permitiu sentir, logo ela foi acumulando ali e chega uma hora que o cérebro ele explode, né? Vamos dizer assim esse termo, o cérebro explode. Aí eu vou explodir o quê? Às vezes na comida, às vezes com a pessoa, às vezes no relacionamento, com o meu sono, e eu vou levar esse sentimento para algum lugar. Porque às vezes o seu corpo vai responder. Eu já passei por um nível de estresse muito alto que eu tive bolhas de sangue na boca. Né, na época da faculdade. Então, o seu corpo, ele vai também mostrar para você que algo está errado. Às vezes é dor na coluna, muitas vezes a pessoa vai parar no hospital achando que está infartando e o médico só passa a receitinha lá. Psiquiatra, psicólogo. E fala, você precisa fazer terapia. Verdade. Porque você está ali elevado. Então, assim, eu preciso reconhecer. E para eu reconhecer minhas emoções, eu preciso também lembrar que quem me deu essas emoções foi Deus. Deus falando, quando a ira vem, eu preciso falar, Senhor, me ajude a compreender e trabalhar o foco da ira. Eu não posso só amenizar minha ira, eu também tenho que trabalhar o foco dela. De onde está vindo essa ira? E ficar sempre só reagindo. Só reagindo. Essa ira está vindo porque eu estou muito sobrecarregada lá na minha igreja. Porque ninguém quer ajudar a fazer nada, eu tô fazendo tudo, eu quero ser isso, eu quero limpar a igreja, eu quero cuidar dos jovens, eu quero pregar na igreja, eu quero fazer tudo. Aí chega no sábado, eu tô estressado porque o sábado, ao invés de ser um dia de descanso, é o dia que eu mais trabalho. É o dia que eu mais trabalho. Trabalho mais no sábado do que nos outros dias da semana. Aí eu chego na igreja dando patada em todo mundo. Chego na igreja dando patada, quando na verdade às vezes você fala, olha, você não precisa deixar todos os departamentos, mas fala, olha, eu vou ficar um pouco, né, vou dar uns passos para trás, porque tá me sobrecarregando, vou ficar só na sala dos jovens, vou só pregar uma vez no mês, entendeu? Distribuir as tarefas na igreja, porque isso a gente acha que, não, você tá irado porque alguém te fez mal, não, você tá irado porque você tá trabalhando demais. E que acaba machucando as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não se percebe. Por isso que é tão importante você buscar
o que está realmente lá, Exatamente. fora do que só a superfície ali, né? Exato. Então é importante demais. Então, mais importante ainda, reservar um tempo para limpar nossa mente, permite que o Espírito Santo trabalhe em você. Achei muito legal isso aqui. Depois de ficar mais calmo, você pode retornar à situação para resolvê-la, né? Então, acho que é importante, às vezes, em algum momento, a gente parar, refletir e ver por que a gente está agindo assim, porque é realmente muito importante. Eu tô ouvindo aqui a voz da minha esposa, assim, no ponto aqui, ó. Vai fazer terapia. Salim tá em todo lugar. Vai dar viu? certo ali. Tá na minha consciência, meu Deus. Até a próxima Vamos lá, lição, ele vai Maria. vir. 29 anos, né? Não Até são acabar o 22. trimestre. Vamos lá. Até acabar o trimestre, o senhor vai ter que decidir isso aí. Vamos lá, terça-feira aqui, comente. Eu queria até pedir ajuda aqui. Ela já mencionou aqui, né? Mas a ira, ela deve ser adequada, né? Porque quando ela é demais, ela vai causar muitos efeitos, né? Você até já comentou sobre isso. O que você poderia dizer mais aqui? Tem até uma sequenciazinha aqui. O que você queria agregar mais aqui, o Jaque? Aliás, é a Núbia. É a Núbia, né? Perdão, Sim. Núbia. Não, mas aí eu vou pedir pra Jaque me ajudar, porque Claro. ainda bem que o senhor fez essa ponte. Eu Perdão. queria trazer um pouquinho, trazendo ainda da segunda pra terça, eu queria falar do quando tá inadequado, porque aí você consegue entender mais fácil o adequado. É pecado ou não é sentir ira? Não, Não. irai-vos Falei? e Te falei? não Pequei. Te falei, Daniel. Você vai... Não tem como. A gente tá numa natureza pecaminosa, carnal, que infelizmente está de pecado. Aham. Então, Deus compreende a nossa dificuldade. Aquela explosão que vem, que a pele fica... Eu falo que assim, minha pele arde de raiva, entendeu? Quando eu tô com raiva, é assim. Fica laranja de raiva. É laranja, aqui, ó, nada proposital. Imagina, eu fico assim. Se você... Agora, o não pecar é o quê? É você escolher, entregar essa ira e todos os pensamentos de justiça própria para Cristo. Exatamente. Porque a gente realmente não vê. Vingança. A gente... Vingança. Ixi, se eu pudesse, Devolver eu na falava... mesma dela. Eu quero falar, meu negócio é falar. A gente quer ferir a pessoa com... O problema não é a emoção, é o que você faz Mas com ela. exato, porque Deus, ele compreende. Ou seja, a tentação... É a mesma coisa da tentação que nós estudamos. A tentação tem como você impedir que ela exista? Não existe, tem. não. Porque o inimigo está presente na nossa vida, neste mundo. Então, você não tem como impedir. O Wesley, ele fala uma coisa que ele bate, fala sempre, e aí eu tenho que ficar ouvindo, porque ele tem razão nesse ponto. Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Sim. Ou seja, isso é algum... Se eu não me engano, está escrito em algum lugar. Ou seja, a ira, ela Lutero vai falou sobre vir. isso. Isso, a ira vai vir. Mas o que você faz com ela? Aí você escolhe se você quer pecar ou não. Aí eu queria que você falasse, porque tem uma coisa que você as pessoas podem pensar assim, tudo bem, só que eu não consigo. E tudo que é transtorno, pastor, eu entendo assim. Estudando a psicologia, eu entendi dessa forma. O que nós já naturalmente sentimos, ok, mas o que está extravasando ao redor, está prejudicando o convívio e prejudicando as pessoas, isso já pode ser o transtorno é uma palavra às vezes muito feia, né? Mas assim, é como se fosse um exagero, passou do limite. Então você tem que se preocupar. E aí que você tem que reconhecer. E eu queria que você falasse um pouquinho do borderline. Bem, olha a dificuldade. Olha que ela me trouxe, é negócio difícil, hein? Amiga, Né? por favor. Eu não vou saber falar tão Na bem. verdade, as pessoas confundem muito o borderline com, né? Tanto que o borderline ela é muito confundido com a bipolaridade. Tanto que o diagnóstico, ele demora a ser feito. Precisa ter muitas observações e avaliações e testes para a gente separar. Porque eles têm comportamentos muito parecidos nas suas formas de reações. E o borderline, a gente precisa entender e ajudar esta pessoa, porque geralmente ela tem dificuldade de reconhecer o próprio transtorno, porque é um desequilíbrio emocional, só que é um transtorno de personalidade, diferente da bipolaridade, que é um transtorno de humor. A borderline é um transtorno de personalidade. Ela é mais impulsiva, né? Como que eu posso trazer de forma clara, mas sem tirar ali a ciência? No transtorno bipolar, é a reação ali dos hormônios no seu cérebro. Então, não tem cura também, tá? É tratamento para a vida toda. Só que no borderline, é como o cérebro dela é programado.
Então tem que ver com PNL, se ele passa... Na verdade, assim, a estrutura cerebral da pessoa funciona de maneira diferente. Uhum. Entendeu? Mas pode ser programada? Pode ser reajustada? Não tem cura também. Então, Não, ou seja, a tudo bem. gente não fala sobre cura, a gente fala sobre ajustes. Ok. Ajustes com tratamento. É um exercício. É o exercício individual. individual de cada um. Então, a pessoa vai precisar tomar medicação, porque ela vai ver, quando eu falo que o cérebro dela funciona de maneira diferente, porque ela vê o mundo e enxerga as situações de forma diferente, ou seja, no exagero. Então, se alguém falou bravo com ela, ela vai potencializar aquilo de uma maneira muito alta, né? O bipolaridade, não confundam, tá? Então, assim, ela vai enxergar aquilo de uma maneira muito diferente. Ninguém me ama, eu só... né? E ela se coloca no papel de vítima, o mundo está contra mim também. Então, isso fica muito visível. Só que muitas vezes as pessoas podem confundir e ela tem dificuldade de se relacionar com o outro. Por conta deste comportamento dela, ela é muito impulsiva. Então, ela vai agir na impulsividade e as pessoas vão ter dificuldade de conviver, porque ela vai ser, ao mesmo tempo que ela é super apegada com você, ela vai te maltratar também. Por isso que a gente precisa se autoconhecer, pastor. Uhum. Os traumas, e são pessoas que passaram, às vezes, por traumas profundos Exato. e gravíssimos e a gente não tem noção. Uhum. E aí, mais uma vez eu falo, não justifica, mas explica e faz com que a gente entenda que sob a misericórdia de Deus nós podemos aceitar, conviver e ajudarmos uns aos outros, mas a pessoa também precisa querer se autoconhecer. Sim. E aqui fala só uma frase: a vitória sobre a ira geralmente leva tempo. Então, Legal. desde uma ira adequada, que a ira adequada ela é quando? É quando você viu algo errado. Foi Uma injusto, injustiça. foi um abuso, foi uma morte, um assassinato. Aquilo te promove. Aí a ira adequada é quando ela te promove a fazer o que é certo mediante a isso. O que eu vou fazer de certo mediante a isso? Exatamente. O que eu posso fazer, uma pai, uma mãe, enfim, que pode colaborar para que agora as coisas se resolvam, entendeu? Uhum. E isso é só pela graça de Deus. Exatamente, né? E a gente precisa pedir para Deus nos dar essa calma, né? Esse Sim. manejo da nossa ira. Porque é muito difícil lidar com a ira, não é algo fácil. Quando ela vem, a gente precisa entender que quando nós estamos irados, a gente não respira direito. Se nós não respiramos direito, não temos oxigênio no nosso cérebro. E o nosso cérebro é um músculo. As decisões não vão ser boas, né? Exato. Então, assim, Geralmente não vão ser boas. não tô. Então, ali, ó, meu cérebro não tá pensando, porque ele está rígido. Então, eu preciso, muitas vezes, fazer esse exercício de me retirar para trabalhar a minha ira antes de resolver o problema. Então, Perfeito. Ponto aqui importante, né? A ira não é necessariamente pecado, isso é importante a gente destacar aqui, né? Existe a ira descontrolada e a ira que nos leva a fazer aquilo que é correto, a vontade de Deus, né? Se irá com aquilo que Deus se ira. Boa. Achei interessante, né? Uhum. Segunda, que é possível expressar ira de maneiras adequadas sem deixar que ela se transforme em ódio ou vingança, né? Isso é que ajuda mesmo, apoio. Achei bem legal que a lição mencionar aqui, né? Se você estiver lutando com a ira, saiba que não está sozinho, né? Porque até o Daniel se ira, gente. Não parece, mas é verdade, né, meu jovem? Aí, ó, o primeiro passo é admitir que você tem um problema e precisa de ajuda. Acho que isso é um ponto Exatamente. importantíssimo, né? Sim. Tá descontrolado, tá ruim, tá te fazendo mal, busque ajuda. Em seguida, vá a Deus buscando cura e conforto. Não espere coisas imediatas do dia para a noite, requer um processo. Por último, encontre amigos que possam ajudá-lo a se aproximar de Deus. Ou seja, acho muito legal, né, quando o apóstolo Paulo diz que eu aprendi a ver contente em qualquer situação, não sei o que, tendo fartura, não tendo e tal, etc. E no final do verso 13, né, tudo posso que ele fortalece, 14 e 15, ele revela o segredo. Ele diz que passou por tudo aquilo porque os irmãos não abandonaram ele. Então, Deus fortalece a gente através das pessoas, através de um amigo, através de um bom profissional, através de um conselho de alguém espiritual, de alguém que está disposto, quer o seu crescimento, de um esposo, de uma esposa, às vezes de um filho, né, de um amigo que é confidente. Então, é importante você pedir ajuda, tá bom? É fundamental, tá? Quais são as formas e os momentos apropriados para expressar a ira? Anotei aqui, ó. De preferência,
dependendo do caso, né? Faça isso de forma particular. Tenta não jogar no ventilador, que não vai dar bom, tá? Vai fazer um esporte. Depois você respirar 1000 vezes, assim, aquela dele, 5 segundos, segura 2, solta 5 de novo, até a respiração ficar normal. Porque é o melhor caminho, senão você vai se arrepender. Geralmente você vai se arrepender. Sim, então, com certeza. quando tiver mais calmo, tenta resolver. Nunca Tá bom? resolva nada no calor de qualquer emoção. Nem quando você está muito alegre, você está no melhor São os temas momento. perigosos, né? Você está no bom momento para tomar decisões. E a ira é Tanto uma na delas. ira quanto na alegria, né? Você É vai difícil, dar- viu? difícil. Sinceramente. É só o Espírito Santo. Só o cara, Espírito não tem jeito, Santo. tem que andar com ele todo dia, porque é ele que vai dar o tom. Exatamente. Não tem outra forma, tá? Por isso tem que andar no Espírito, né? Viver não na carne, mas no Espírito. É isso aí, gente. Chegamos aqui ao hipertexto. A palavra-chave da semana é autocontrole. Achei bem interessante, ó. Ninguém disse que não poderíamos sentir ira, mas também ninguém disse que a ira poderia nos dominar. E tudo bem, enquanto vivemos aqui, teremos de lidar com todo tipo de sentimentos, dos bons aos ruins. É por isso que somos chamados a não viver pelo que sentimos, mas sim pelo princípio da palavra, né? Então a palavra é quem deve nortear, né? Aquilo que é correto, ela que vai nos resguardar, nos proteger, vai nos indicar aquilo que é o melhor. O princípio é melhor guia do que as emoções. As emoções elas geralmente não são tão confiáveis, né? E quando a Bíblia fala assim, olha, enganoso é o coração, não está se referindo ao músculo em si, né? Mas as emoções que alimentamos em nossa mente, elas não são confiáveis. Enganoso. Quem pode conhecer? Só Deus. Então, melhor confiar em Deus, né? Vamos confiar em Deus, que é muito mais seguro, tá? Em sua palavra. Autocontrole, palavra-chave da semana. Começando aqui pela Jaque. Qual é o teu texto? Qual é a tua palavra que você queria agregar aqui na nossa rede semântica? Vamos lá. Bem, o texto está em Provérbios 19:11, que diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Nossa. E eu achei isso perfeito, porque veio a palavra que eu sempre trabalho na terapia com os pacientes: ignorar. Você tem que escolher quais as batalhas você está disposto a enfrentar. Porque tem batalhas que, mesmo que você esteja certo, entrar na briga não vai resolver, porque vai trazer mais complicações do que acertar a situação. Então, muitas vezes a gente vai precisar ignorar, porque aquilo não vai trazer algo realmente que vai solucionar seu problema. Então, ele vai falar: ai, tá bom, vai. Isso é um exercício que a gente precisa praticar, é exercício. Nenhuma mudança acontece sem prática. E prática é você acertar hoje e errar amanhã. Até que chegue um momento que você mais acerte do que erre. Porque como pecadores, nós vamos continuar errando. Interessante. Mas a gente tem que chegar não à perfeição, mas diminuir a frequência de erros. Poucas coisas na vida. Eu acho legal, assim, uma palestra da doutora Rosana Alves sobre felicidade. Ela disse: poucas coisas na vida a gente faz sem treino. Pouquíssimas. Pouquíssimas, né? Inclusive, o contexto é a felicidade. Até para ser feliz tem que treinar, Sim. né? Tem que aprender. E no caso desse sentimento, a emoção, no caso a ira, também não é diferente. Aprender, treinar, aprender a ignorar. Às vezes não tem nada a ver com você, cara. O cara tá em outro planeta e você vai, às vezes, é comigo, tudo é pessoal, né? E às vezes a pessoa nem Perigoso. fez por mal, ela nem está sabendo que Sim. ela te machucou. Verdade. E você está desenvolvendo uma ira, uma mágoa pela pessoa que ela nem sabe. É a mais pura verdade. Daniel! Texto e qual a tua palavra? Bem, o texto para mim é Provérbios capítulo 15, verso 1, que fala: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E a palavra que eu trago aqui é calma. Realmente, eu acho que a calma no decorrer aí das nossas atitudes é crucial. E um exemplo disso que eu posso pegar é, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, quando eu fazia alguma coisa que irava ela vinha até mim e aí ela falava: olha, filho, você sabe o que você fez? Aí ela via com calma: você sabe que é isso? E aí conversava comigo: ah, eu sei, mãe, tudo bem, tudo mais. Aí ela falava: então, agora pegava a bainha de facão, agora você vai apanhar, Você agora entendeu, você já sabe. né? Aí, Você já Calmamente. entendeu porque você tá apanhando. Você vai Isso apanhar não- calmamente. Então, e assim, isso não gerava uma ira em mim, porque era tipo, ela falava calmamente, Você tava mas a errado. bainha de facão cantava, entendeu? Então, é isso. Então, às vezes, da maneira como nós falamos, então, da maneira como nós temos a calma ali no primeiro momento, pode ser a situação que tiver.
Inclusive, por exemplo, no trânsito, onde é eu acho que o ápice da questão das iras que a gente tem aqui na cidade grande. É uma boa escola o trânsito. Nossa, o trânsito é terrível, né? Tenha calma, tenha paciência, entendeu? Tipo, porque deixa passar, às vezes não vale a pena. Lá próximo da loja tem um lugar onde na curva sempre acontece acidente. Eu acho tão legal, assim, quando às vezes a pessoa, poxa, aconteceu alguma coisa com você, geralmente sai todo mundo, tal. Só que às vezes, esses dias aconteceu um acidente lá, porque é um cruzamento. Aconteceu alguma coisa com você? Tudo bem, vamos, né? Já muda tudo. Calma. Fantástico. Núbia. Vamos para Efésios, capítulo 4, verso 25 a 32. E aí eu queria comentar o que eu entendi. Eu vou deixar que vocês leiam em casa mais profundamente, porque os versos são muito bons. Mas assim, logo no início ele vai falar: não fiquem irados, não pequem. Não deixe que sua ira, que o sol cubra a sua ira, né? Ou seja, e aí eu fiquei analisando. A ira, ela é causada por algumas coisas e ela tem resultado. Então, ela vai trazer ela vai trazer com que a gente fique se sentindo injustiçado. Só que lá no final, eu quero ler esse verso aqui, ó, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Antes ainda vai falar que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, ou seja, quer dizer que se a gente anda em ira, a gente vai falar coisas que a gente não fala. A gente vai fazer coisas que a gente não faz. Porque a ira, ela desconecta a gente do Pai. Isso. Automaticamente. Quem habita é outra coisa. Não tem como. Ou seja... A ira descontrolada, né? Qual é isso, a ira descontrolada? Mas qual é o motivo, então, para que a gente comece a pensar em termos autocontrole? O principal motivo, aí é a minha palavra, de permitir que o controle venha do alto, que é você não entristecer o Espírito Santo. É claro que é muito bonito o que eu estou falando aqui, eu sei disso, que não é fácil. Sim. Estamos todos no mesmo barco, mas a gente precisa ter uma consciência mais de que nós estamos neste mundo com um objetivo e nós não somos daqui, nós somos do alto. Então, quem precisa me dominar naquele momento, Senhor Espírito Santo, realmente clame, grita, em nome do Senhor Jesus, para você ter a calma que é necessária. E ela precisa ser rápida. Sim. Porque assim como a ira vem rápida, a calma precisa agir rapidamente na nossa mente. E é um exercício. Então vai levar tempo e estamos todos nesse processo. Não se irem, viu? Não se irem! Foi o que nós extraímos disso, tá bom? Não fiquem irados. Entendeu? Na hora de... É isso. Irado, eu não vou ficar, mas... O pico de adrenalina subiu, mas não pra ira. Então... Foi pro medo mesmo. Acho que ele tem que entender uma coisa. Esse descontrole aí, ó, é real. Poliana, Deus te abençoe. É didático, era didático. Depois até os caras da produção ali, ó. Até eles assustaram, coitado. Mas, em outras palavras, Núbia, é ter dependência, né? Tem que ter dependência do Espírito Santo, né, cara? Não vem da gente, pastor. Exato. Dá pra perceber que tá no Espírito Santo, tinha meter a caneca no rapaz. Isso aí ia pegar. Mais um pouquinho de segundo. Mas tenha calma, tá? Eu já ia pra baixo da mesa, já. O laranja já fica aqui, ó. Mas dependência. Tem dependência de Deus, porque sem dependência de Deus é impossível, cara. É impossível. Não dá, não. Com certeza. Você tem que estar dependente dele, reconhecer que para ter todos esses atributos, o fruto do Espírito Santo, só vivendo no Espírito. Por isso que, lá, voltando para nossa tirinha, para nossa charge, a loja tá lá. Então tem que buscar lá, tem que estar lá o tempo todo. E é possível, né? Essa questão. Tem gente que fantástico, né? Isso. Tem gente que considera a batalha contra a ira já ir perdida. Entendi. Estou trabalhando a minha ira aqui nesse momento. Ele me desconcentrou. Tem gente que fala, não, as pessoas considera essa batalha perdida, mas aqui, conforme a Bíblia fala e conforme o que nós vemos na lição, é algo que é totalmente possível nós controlarmos e usar isso até de maneira benéfica.
Boa. É muito fantástico, bem. né? Você vê isso na vida de muitas pessoas, né? Tipo, imagina João, né? Imagina, e era uma ira, imagina, Deus, que eu ore para que caia fogo do céu Aham. sobre ele? Imagina que. E a ideia era Elias, né? Então, vamos agir que nem o profeta Elias. Imaginou, cara? A gente quer fazer, às vezes, na Justiça nossa cabeça, a própria. coisa certa com o motivo totalmente errado, deturpado, corrompido. A gente quer né? fazer cair fogo do céu, consumir tudo. Não é? Então é interessante, né? Jesus, rapaz, o filho do trovão, já dá logo na cabeça, né? E aquela Agora- lição também que até a gente passou já aqui, que quando era dos Salmos, né? Que o salmista, quando tá virado, ele orava ao Senhor: Senhor, destrua os meus inimigos. Então, E é legal essa sinceridade, entendeu? né, cara? Mas, Olha, Senhor, assim, faz o Senhor. faz o Senhor, eu não. eu viu? não, entendeu? Senhor, Ó, Mas porque é o Senhor legal vai ser porque justo. você Mas seria expõe, bom. você expõe a sinceridade do seu coração naquele Isso. momento. Exato. Você não se expõe, você expõe pra Deus. Pra quem Então, realmente pra quem vai realmente, entender o que você tá... você não precisa se expor. É Exato. isso que a gente precisa. Você precisa Sensacional. entregar nas mãos de quem precisa realmente cuidar da sua Então, emoção. para ter autocontrole, que é a palavra-chave da semana, gente, só comece a prática, viu? Aprenda a ignorar, pede a Deus calma, né? Tem alguns exemplos aí da bainha do facão. Dependência do Espírito Santo, não tem outra forma, tá bom? E vamos fechar aqui, nosso tempo também tá correndo. Como é que a gente faz para aplicar esses princípios, hein, Jaque? Aqui tem uma... Uhum. Cara, a lição da quinta-feira eu acho legal porque é a parte prática. Então É, a aqui é parte beleza e tal, mas como é que eu faço? Passo a passo, resumão pra gente aí. Como é que faz pra se irar e não pecar? Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, e a mais importante de toda, que tem que estar no top 1 da sua lista, é comunhão com Deus. Top. Não adianta você seguir todas o que está colocado aqui sem a comunhão com Deus. Porque se eu acordo de manhã, busco a Deus, busco aprender de Deus, durante o dia eu me mantenho em oração. Eu acho que é a Ellen White que ela fala que a oração é a respiração da alma. Ou seja, nós temos que estar em oração constantemente. Estar em oração é estar com o meu pensamento voltado a Deus. De estar lá no trânsito, o cartão ali e tal, você fala, ai Senhor, me ajude. É esse momento que a gente tem que lembrar de Deus. E não só depois que as coisas aconteceram, a gente lembra de Deus pedir perdão. E lembrar de Deus antes mesmo de cometer o pecado para evitar o pecado acontecer. É a única forma de ter Né? essa saúde mental. Exatamente. Aí, Emoções seguindo aqui, saudáveis. eu vou pegar só alguns pontos, você lê, termine aí de ler na sua casa os pontos, mas a gente precisa entender o que está nos incomodando. Quais são esses pontos que nos incomodam? Às vezes eu vou precisar resolver o problema, eu vou precisar chegar para alguém e falar, olha, não, você me assustou, tô brava com você. Mas eu não tô, eu só fiquei com medo mesmo. Ou eu vou precisar muitas vezes, e aí que o negócio pega, porque isso vai... Gente, eu não vim criar polêmica. Às vezes você vai precisar se afastar de pessoas. Interessante. Às vezes você vai precisar se afastar de pessoas porque elas são o que causam a sua ira. E a gente precisa entender que a gente não conseguimos nos mudar. Mas nós não conseguimos mudar o outro. Isso precisa ser uma escolha do outro. E para você manter o seu réu primário e a sua comunhão com Deus, muitas vezes você vai falar, eu amo você em Cristo, mas a nossa convivência não vai ser mais a mesma. Eu vou precisar me afastar de você para eu manter minha convivência com Cristo e para que eu também não seja... Tchau, Daniel. Tchau. e para que a minha ira não seja uma peça de tropeço na tua vida. Sim. Porque eu Nem na preciso. sua, né? Nem na Uma no minha. outro. Porque eu preciso olhar as pessoas ao meu redor, até mesmo as que me iram, como Cristo olha para cada um de nós. Aham. Ele é um filho de Deus. Ele me irritou, eu quero dar na cara dele. Mas ele é um filho de Deus. E ele precisa do perdão tanto quanto eu. Então eu não posso ser pedra de tropeço na vida dele com a minha ira. Mesmo sabendo que o culpado da ira foi ele. Então eu vou ser responsável por evitar que isso aconteça. E às vezes vou precisar me afastar. E a distância, às vezes, pode ser com que faça com que a intercessão aconteça de fato. Às vezes a Exatamente. gente consegue orar mais pelas pessoas se a gente está distante de situações que vão nos causar ira ou fazer com que ela também se ire conosco. Isso não é pra tudo, tá, gente? Mas aqui a gente tá falando de pessoas que já entenderam e são maduras para que convivam bem distantes. Sim. Exatamente. E depois a gente precisa aprender, e isso é algo muito profundo no momento da ira. A gente precisa aprender Identificar, a né? identificar. Poxa, fiquei irado. A pessoa falou grosso,
vou responder, eu preciso muitas vezes me afastar da situação, ou estou numa conversa ali acalorada com meu namorado, com meu filho, ou com meu marido, é olhar e falar assim, e isso é interessante que eu e meu marido tenham esse combinado, se você se irar, a gente não vai resolver, a gente vai dar pausa para um dos dois que está irado se acalmar. Até agora tem dado certo, né? Mas são quase são 2 anos só de casado, então tem muita coisa para correr ainda. Mas é você aprender a respirar fundo. Esse respirar fundo, às vezes, é se retirar da situação. Respirar, porque às vezes você tá irado por coisa boba. Às vezes, a sua ira ali, naquele momento, não é com a situação em si. Mas o seu dia foi tão estressante que você tá achando que porque o seu filho não lavou a louça, é a sua ira, mas você só está descontando a ira lá do seu trabalho. Então eu preciso respirar fundo para poder identificar. Eu respirando fundo, eu vou trazer oxigenação, logo os meus neurotransmissores vão conseguir fazer ali a sinapse de uma maneira correta e logo eu vou ter capacidade de tomar uma decisão. E como que eu faço isso, Jaque? Praticando. Eu preciso aprender a praticar. E como eu faço isso? Faz uma lista de tudo que te deixa irritado. Olha, eu percebi que quando eu tô assim, eu fico irritado. Daniel. Quando isso assim... E sim, eu fico No minuto irritado. tal. Ônibus. Exatamente. Você precisa refletir sobre o assunto. Mas aquilo ali que a pessoa fez é realmente algo para se irritar? Eu estou potencializando isso, aumentando isso. A pessoa só... ela falou estranho comigo hoje na igreja, tá? Mas ela falou estranho porque não gosta de você ou é porque ela está passando por uma situação difícil e não quer compartilhar porque é algo muito pessoal, ela não está pronta para compartilhar ou não quer compartilhar. Tá entre ela e Deus, então eu preciso saber entender isso, né? E pensar, e a gente precisa ser responsável. Porque a gente precisa entender, como a gente já comentou em outra lição, a gente tem que assumir nossos BO. Se você fez alguém se irar, a gente tem que aprender a pedir desculpa. Show. Mas a gente também precisa aprender a dar perdão. Show. Que eu não vou dar spoilers da próxima lição. Mas isso tá muito ligado, a gente precisa. E se a gente tem dificuldade por questões de saúde mental, a gente tem que buscar ajuda. Porque é difícil trabalhar a ira quando a gente sofre algum transtorno mental. Muitas vezes a pessoa tá irada, tá saindo atacando todo mundo porque ela está com uma depressão, tá com uma ansiedade. Ou ela tem um outro tipo de transtorno e precisa ser trabalhado, porque sozinha ela não consegue fazer. Exatamente. Sensacional. Tá aí, aplicando os princípios na prática aqui. Tem muita coisa legal. Nosso tempo já terminou. E eu queria terminar aqui só pedindo a ajuda de vocês com considerações finais aqui. Gente, vale a pena, viu? Acompanhe todo o recurso. Inclusive a lição também do pequeno grupo tá fantástica, muito boa. Aproveite aí no seu pequeno grupo e também já faz aí a introdução, né, dentro do tema, contexto da lição aqui, antes de chegar no sábado pela manhã. Vale muito a pena. Mas existem muitos perigos, né, em ceder à ira, né? Eu queria terminar com esse ponto aqui. E pra gente também ser bem responsável e saber, caramba, e se eu ceder a ira, o que isso pode me levar? O que isso pode acarretar pra mim e pros outros? Considerações finais aqui, começando com o Daniel. Rapidinho aí. Pontua aí, Daniel. A parte que chegou o momento do consenso, vamos fechar aqui juntos. Quais são os perigos que a gente pode enfrentar por ceder a ira? Bem, ceder a ira traz problemas, não só a questão emocionais, como a gente viu ali, só que problemas físicos também aqui, que foi citado aí ao longo da lição, e também corre até um risco maior, que é de, em determinados momentos, se isso se tornar um vício, vamos supor, algum problema assim, nós perdemos até a salvação. Verdade. Então eu acredito que, como nós vivemos aqui nesta terra com o objetivo de alcançar o céu, então nós devemos moldar o nosso caráter de acordo com aquilo que nós vamos ter ali justamente no céu. E de acordo com o espírito de profecia, fala que nós devemos estar preparados, porque não seria seguro que o Senhor nos levasse para lá se nós não tivermos aqui nos habituado já com as coisas celestiais. Então, assim como o caráter de Cristo é um caráter manso, um caráter que tem ali, ele quer impregnar isso e imputar isso em nós, nós temos que abandonar um pouco, utilizar a ira sim, mas
dentro do contexto bíblico aqui da melhor maneira e podemos aí logo mais estar transformados aí, sermos transformados aí pelo caráter de Cristo. Top demais. Núbia, considerações finais. Eu queria falar muitas coisas, mas nós não temos tempo, então assim, se dedique nessa lição aqui da sexta, porque tem conselhos valiosos, assim como toda lição. Mas assim, há um maravilhoso poder no silêncio. Essa frase para mim vai ficar marcada. A gente pode, o cristão, ela fala assim, o cristão deve controlar a língua decidindo firmemente não falar palavras ásperas e impacientes. E ao controlar a língua, você pode ser vitorioso cada vez mais, cada vez que for chamado a passar pelo teste da paciência. Aqui dá pra gente falar muitas coisas, mas assim, de novo eu vou falar do nosso passado. Você pode ter crescido num lar que você não viu paciência, você só viu ira. Mas decida ser paciente, decida ser, não falar palavras ásperas, não falar palavrões, isso não pode ter dentro da nossa vida. Eu sei que a gente pode cair, mas levante, e é essa a minha mensagem. A gente pode, o que Deus quer de nós é assim, combinados. O Wesley fala muito isso pra mim, assim, não precisa ser assim. Vamos falar de outro jeito, vamos fazer dessa forma. E eu tenho aprendido muito, porque eu vou na impulsividade do que eu vi na minha vida. E isso, não, peraí, eu quero ser diferente, eu quero ser realmente como Cristo quer que eu seja. Que a gente possa decidir. Amém. Bem, eu quero deixar para vocês só uma dica. Se você é uma pessoa que se percebe muito irada, que você se estressa muito fácil, se você tem condições financeiras de buscar ajuda profissional, busque. Porque às vezes é coisas que você precisa trabalhar de traumas, ou de traumas passados ou traumas presentes. Porque existem traumas que ainda estão acontecendo na nossa vida. Mas o mais valioso de tudo, existe alguém que deu a inteligência para o homem, ou para eu hoje exercer minha profissão. Ele deu a capacidade para eu exercer a profissão que eu tenho hoje. Se ele me deu essa capacidade, é porque ele é o psicólogo dos psicólogos. Então, ore sem cessar. Amém. Em todos os momentos. Se você está numa situação de ira, ore. A ira passou, ore agradecendo. Ore quando ela começar e ore quando a ira for embora. Mas ore a Deus, porque só assim, em oração, a gente pode fazer tudo isso, mas sem Deus a gente não é nada. E não é nada, porque só Ele pode dar a mente que a gente precisa. Sensacional. Obrigado, Jaque. Obrigado, Daniel. Foi Isso muito aí, bom. Obrigado, jovem. Núbia. Queria pedir aqui pra... Núbia, termina com a oração aqui. Pede a bênção de Deus e para que esse conteúdo de alguma forma leve a gente para o uso correto dessa emoção, sendo guiada pelo Espírito Santo. Ora com a gente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse estudo abençoado da tua palavra. Amém. Que o Senhor continue fazendo a obra que o Senhor começou em nós através Amém. do teu Espírito Santo. Amém. Nós somos falhos e fracos e sem ti nós não vamos conseguir vencer, Pai. Verdade. Por favor, nos ajude a termos sabedoria, a paciência, todas essas coisas que nós falamos aqui vão acontecer em situações, nós precisamos decidir fazer a tua vontade. Amém. Amém. Tudo isso eu coloco em tuas mãos, ajude todos esses ouvintes, os amigos que estão nos assistindo também, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, obrigado mais uma vez a vocês, tá bom? E obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui no nosso podcast. Esperamos que, de alguma forma, esse conteúdo tenha te motivado, tenha te animado a viver o plano de Deus para você, no cuidado com suas emoções, com essa emoção que é tão importante, tão recorrente em nossa vida, em nosso cotidiano, que a gente tenha a capacidade de submeter ela a Deus todos os dias. Que alguém te bater do lado, ofereça outro lado, ande uma segunda milha, experimente viver o plano de Deus no sentido de permitir que as pessoas saibam que você não é dominado por suas emoções, né? Tem alguém maior, superior, você tem uma palavra de Deus eterna que guia cada passo, cada emoção, cada decisão da tua vida. Amém. Que Deus nos dê essa capacidade, tá bom? Que Deus te Amém. abençoe. Não esquece de pesquisar nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Compartilha esse conteúdo e vamos seguir juntos, aprendendo, crescendo e tendo a capacidade de permitir que Deus transforme a nossa mente, que essa metanoia aconteça em nossa vida todo dia.
É a minha oração por você também, tá bom? Até breve. Nos encontramos no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau.